Segundo ponto, então, segundo caso. Aí chega um outro paciente, um paciente jovem, aí, uns 35 anos, que vem com uma orientação que passou com o endócrino, com o cardio, tinha um LDL um pouquinho mais alto, não a ponto de já começar a estatina de cara, mas falou, vamos tentar aqueles 3 meses de mudança de estilo de vida. Como que eu posso, então, tentar melhorar o perfil de colesterol do paciente? E aí, quando eu falo de dislipidemia, para quem tá vendo aí, é mais para falar do LDL alto e talvez alguma coisa de triglicérides que a gente já pode aproveitar também. Como que a gente melhora aí, Li? Só a gente precisa pensar que a maioria das dislipidemias mais graves, elas são genéticas, né? São familiares e a dieta vai ter muito pouco benefício nesse ajuste. Perfeito. Ela vai ajudar, a gente vai ter que orientar obrigatoriamente, mas a gente sempre vai precisar do medicamento. Acho que essa mudança de estilo de vida aí, aquele paciente obeso, que o colesterol subiu, o triglicérides subiu, tem uma síndrome metabólica, enfim. E aí a gente vai tentar... Coisinha pequena, o LDL deu 150, Ajustar. ele tem que estar em 130. E que a dieta vai ajudar e vai funcionar, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que é a gente orientar o paciente que a gente precisa ter algumas metas, eu acho. Não dá pra gente chegar para um paciente que come tudo errado e falar, ó, a partir de agora, a sua dieta vai ser assim, tchau, obrigada, vai embora. Tem algumas influenciadoras que pregam isso daí, né? Esse terrorismo nutricional aí. Ele não, assim... A adesão vai ser muito baixa, né? Então, acho que a gente tem que ir ajustando aos poucos, especialmente esclarecer o paciente e criar um vínculo da importância dessa mudança. Então, primeiro ponto, né? Eliminar a fritura, alimentos ricos em gorduras saturadas, e muitas vezes essa gordura está escondida em, por exemplo, num biscoito recheado, num sorvete, não só naquela carne que a gente pensa na gordurinha da picanha, né? Mas em alimentos ultraprocessados que são muitas vezes adicionados de gorduras saturadas. Então, consumir queijo, por exemplo, queijo branco, iogurte desnatado, trocar ali o que você cozinha por exemplo, grãos integrais, então trocar o arroz pelo arroz integral. É difícil. É difícil você falar para a pessoa cortar o arroz branco, o pão branco e começar a comer integral, mas você vai tentando ajustar aos poucos. Também é difícil de você falar para aquela pessoa que, não, você não pode cortar meu pão francês de jeito nenhum do café da manhã. Então, a gente vai tentando dar outras opções, né? Tentar consumir carnes mais magras, então aumentar o consumo de peixe, diminuir um pouco do consumo da carne vermelha, pensando em ajustar excessos de gordura nos alimentos. Sem uma meta assim muito, tipo, não, carne vermelha é uma vez por semana. Dá pra gente ajustar isso, né? Até, sei lá, 500 gramas por semana, 2, 3 vezes por semana. Legal. Ou até menos, tem alguma literatura que coloca 350 a 500, dependendo do que você for ler. Consumir gorduras boas, então, castanha, azeite, abacate, peixe, né, o salmão. A gente no Brasil não tem o costume de consumir muito peixe como a dieta na Europa, por exemplo, né? De onde vem a dieta do Mediterrâneo, a base de peixes, de azeite e vegetais e legumes. Nossa, que não é muito o nosso perfil, né? Mas talvez ir trocando aos poucos. Se você já começar a reduzir a fritura, parar de comer os ultraprocessados, industrializados, batata frita, sorvete, biscoito recheado, hambúrguer, já diminuir essas coisas, né? Com o passar do tempo, você já vai conseguindo. Então, a gente monta, né? Geralmente uma orientação no consultório. Eu trabalho junto com a minha nutricionista, a nutricionista lá do nosso consultório que atende junto, a gente, né, monta uma orientação, mas sem um terrorismo de, olha, a partir de agora é ferro e fogo, porque as pessoas têm que se adaptando aos poucos e ninguém consegue seguir 100%. Não volta no consultório, né? Não volta, você não tem adesão. E aí, como o Lapa sempre fala, feito é melhor que perfeito. Então, é melhor pequenas metas, né, e atingíveis do que chegar a uma grande meta e nunca mais ver o paciente. Exatamente. Se a pessoa come hambúrguer 3 vezes por semana, opa, isso é uma meta fácil da gente resolver. Agora, outras, né, pequenas, de ajustes mais finos com o passar do tempo. E acho que é isso, trazer o paciente né, mostrar a importância. Trazer ele para o seu lado de, olha, vamos nos ajudar aqui.
Acho que, obviamente, tudo isso que a Liane está falando depende de você fazer uma anamnese adequada, entender como é que é o dia a dia do paciente, porque, como eu faço no meu consultório, obviamente que não como você, mas não na mesma qualidade, mas entendendo isso, você entende os excessos. E é sempre muito mais fácil você cortar os excessos, e aí fica mais difícil quando o paciente já está mais equilibrado, não tem tanto excesso, não tem muita margem para onde a gente trabalhar, né? Aí realmente, sem dúvida nenhuma, o atendimento especializado vai fazer muita diferença. Exatamente. Acho que uma orientação geral, né? Primeiro, para todo mundo tem que saber orientar. E depois um refinamento mais especializado. Mas, por exemplo, você pegar um paciente, eu como fora todas as refeições, o paciente come num restaurante. Então, o que ele pode escolher? Ainda mais, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente não consegue ter a qualidade de vida de falar, nossa, eu vou almoçar em casa todo dia. A gente não consegue nem chegar, né? Quase que a gente não conseguiu nem chegar para estar aqui hoje. É verdade. Mas... o que eu consigo escolher num restaurante? Num quilo, eventualmente, também. Você não vai pedir lá aquela bife à parmegiana todo dia, né? Você vai tentar consumir, orientar o paciente, olha, eu vou escolher uma carne mais magra, um peixe, um filé de frango, né? Até uma carne vermelha mais magra, enfim, grelhada, um legume, uma salada. Não preciso ter o excesso da massa, né? Daquela fritura todo dia. Então, você já começa com algumas metas, aí o paciente volta, melhorou. Aí você vai refinando a sua orientação. Né? Legal. Orientar também, às vezes, o paciente levar o lanche, né? Levar, agora tá muito... Antigamente era feio, né? Ninguém queria levar a marmitinha. Agora é chique, levar a marmita, organizar a sua rotina, né? Do dia a dia é muito importante, ter uma organização. Às vezes montar a marmita no final de semana, já deixar tudo pronto, congelar e fazer durante a semana também facilita. Ter uns lanchinhos, né? Pra você levar. Então, de repente, um iogurte desnatado, um iogurte proteico, umas castanhas, uma fruta, que são coisas fáceis da gente carregar, mas que a gente muitas vezes não lembra, né? De levar de se organizar. Aí você vai e come um salgado lá da padaria, né? Come uma coisa que não seria tão saudável todos os dias. Não que não possa, mas todos os dias. Perfeito. E aí, geralmente os pacientes querem saber, por exemplo, então posso comprar uma fritadeira elétrica, né? Que tem um nome famoso aí. Ajuda, doutora? Não ajuda? É uma opção para os meus alimentos, então, de eu fazer, em vez de fazer frito, posso fazer na fritadeira elétrica, sem colocar azeite, sem colocar óleo? Ajuda isso também? É uma recomendação interessante? É interessante. Assim, se você comprar aquela batata lá no mercado, congelada... Pré-frita já, colocar... Aí a gente não vai trocar muita coisa, porque claro, ela já vem, né, com condimento, já vem com sódio, já vem com óleo ali. Mas se a gente pegar um legume, né, e colocar uma carne, a gente vai conseguir fazer com menos óleo, obviamente. Muitas vezes você já deixar algumas refeições meio prontas ao longo da semana, então você já deixar uma salada organizada na geladeira, já deixar um legume, por exemplo, legume assado no forno ou nessa fritadeira. Você já deixar uma refeição encaminhada já te ajuda a chegar em casa à noite e não beliscar a primeira coisa errada que aparecer na sua frente, né? Eu acho que uma das coisas que com certeza se deve abordar no consultório é isso, é a facilidade que a gente tem hoje em dia de você ter a comida na mão. Então, se você abre aqui um aplicativo... Pega um aplicativo, pede... Chega rápido, um monte de besteira, pega até... Geralmente a comida... Essas junk foods são mais baratas do que uma comida saudável, né? Então, acho que isso é uma fraqueza, né? A gente no plantão, por exemplo, que eu faço, ninguém solta a mão de ninguém. Então, sempre todo mundo pede salada, pra não ter erro, pra não ter um que se desvirtua e muda o bando pra pedir uma besteira. Mas acho que também o ambiente das pessoas com quem você trabalha facilita também. Se todo mundo tá mais engajado, facilita, né? Senão todo plantão pede pizza. Nossa. Né? Aí não dá. Mas eu acho que ter uma organização faz muita diferença. Então, você perder ali 2 horas do seu fim de semana organizando, deixando... A gente já encontra hoje em dia no mercado saladas já lavadas, saladas prontas, né? Picadinho. Então, usar o forno. Eu falo mesmo, às vezes você pegar uma assadeira enorme com um monte de legumes, assar lá, que dura várias refeições, aí você chega, já tá meio pronto.
Prático, né? Bem Faz uma prático. proteína junto, né? Um omelete, alguma coisa, você já tem a refeição. Não precisa do aplicativo. É, exato. E é mais barato. E é mais barato. E mais saudável, né?